Agora vamos de entrevista ao vivo aqui no estúdio. Temos muitas participações, as participações continuam chegando. Daqui a pouco a gente volta para o 2107-3003. Nós vamos conversar agora com o defensor público da União, José Rômulo Plácido Salles. Ele é defensor público federal. Você já deve ter visto, ouvido entrevistas nossas com os defensores públicos estaduais, da DPE. Já ouvimos aqui o defensor público geral, outros defensores. A última foi a doutora Patrícia Monte, defensora pública estadual, que veio aqui conversar conosco. Mas agora a gente vai falar sobre a Defensoria Pública Federal, que nem todo mundo sabe que existe. Tem a estadual, para as demandas estaduais, né, tem exame de DNA, advocacia gratuita, orientação jurídica, mas tem também a DPU, que é a Defensoria Pública da União, para casos semelhantes, mas na esfera nacional da União. Ele integra o quadro da Defensoria desde a primeira turma do primeiro concurso nacional, ou seja, é um pioneiro. Inclusive foi homenageado recentemente, condecorado. Vamos começar pela condecoração. Conta pra gente, defensor público Rômulo Plácido. Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar nessa emissora para relatar um pouco da nossa vivência institucional. Essa condecoração, ela adveio também do fato de eu ter exercido o cargo de defensor público geral federal, nomeado pelo presidente, na época, o presidente Lula, a partir de uma lista tríplice elaborada por todos os defensores do Brasil. Isso, inclusive, na época, foi matéria de capa do jornal Meu Norte. Após sabatina, tomei posse e desempenhei, durante o meu mandato, essa missão de conduzir os destinos da Defensoria Pública da União no âmbito nacional. Então, é em função disso também. Onde foi a condecoração? Foi em Brasília. Brasília. Parabéns, defensor. Muito obrigado. Bem, vamos falar sobre o papel da Defensoria Pública da União. Pelo que eu vi aqui, a Defensoria tem um papel ainda mais amplo que a estadual, porque atua na Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas. Qual o tipo de demanda que vocês recebem da população? A maioria das nossas demandas, elas dizem respeito a benefícios previdenciários, aposentadoria de trabalhador rural, benefício assistencial ao idoso e ao deficiente físico, as demandas previdenciárias em face do INSS. E também foi falado aqui, você acabou de responder uma pergunta sobre o auxílio emergencial aí do governo, Auxílio Brasil. Todas as demandas que precisam ser judicializadas, e a gente tem uma enorme quantidade de muitas pessoas que requereram esse tipo de benefício e na via administrativa não conseguiram, nós temos uma enormidade de demandas com relação a esse auxílio que foi pago em razão da pandemia. Então, nós temos inúmeros processos tratando dessa matéria. Hoje é uma demanda recorrente na Defensoria Pública da União. São quantos defensores públicos federais hoje atuando no Piauí, defensor Rômulo? Hoje são 8. Durante muito tempo, em alguns intervalos de tempo, foram 2 ou 1, que é esse que vos fala. 8, ainda é um número muito pequeno, né? Para uma população de 3.200.000 habitantes. Muito pequeno, e nós temos que considerar que existe justiça federal em Parnaíba, em Picos, em Corrente, em Floriano, onde não tem Defensoria Pública da União atuando. E sem falar que existe justiça eleitoral espalhada por todo o estado, e justiça do trabalho também. São muitas cidades do Piauí que contam com justiça do trabalho, mas não tem defensor, e nem na capital nós estamos atuando na justiça do trabalho por falta de pessoal. Chegamos até a atuar um determinado período, mas tivemos que restringir esse atendimento. Quer dizer, a pessoa precisa entrar com ação, né, contra a União, contra o INSS, não tem dinheiro para pagar um advogado, é no âmbito federal, aí ela recorre à Defensoria Pública da União. Recorre à Defensoria Pública da União. Tem inclusive processo, na área hein? penal também. A pessoa Penal que cometeu também. um crime ambiental, que cometeu um crime no âmbito Invadiu uma terra da União. Exatamente. E também as pessoas que cometem crime no âmbito eleitoral, as pessoas que prestam declaração falsa para fazer transferência eleitoral, que é muito recorrente. Vocês têm um volume grande de processos para levar adiante, né? Muito, muito grande, e se tivermos capacidade, teríamos muito mais.
Sem dúvida. Alô, presidente Jair Bolsonaro, concurso público para defensor público federal para reforçar esse quadro, porque 8 para o Piauí tá complicado. Onde é que funciona, defensor Rômulo? A Defensoria Pública da União funciona em imóvel próprio, que foi adquirido na minha gestão como defensor público geral, na rua Rio Grande do Sul, número 585, aqui próximo, na Pissarra. Fica aberto o horário Fica comercial? aberto no horário comercial de segunda a sexta. Olha, a homenagem do defensor José Rômulo Plácido Salles foi agora no dia 1º de dezembro, foi a Ordem do Mérito da Defensoria Pública da União e ele recebeu o grão colar para a Defensoria Geral da União. Muito bem. Parabéns, viu? Parabéns pela homenagem, justíssima. Foi o pioneiro, o primeiro aqui, sofreu sozinho. Agora tem mais 7 colegas lá para atender a população em geral. Muito obrigado, defensor. É isso, Ari. E outra coisa importante é que agora, dia 5, fazem 20 anos que os defensores públicos do primeiro concurso e da primeira turma tomaram posse. Então, a Defensoria veio a funcionar efetivamente a partir desses 84 defensores que ainda restam na carreira, muitos foram buscando outras carreiras. Hoje, desses 84, existem apenas 30. Tá aí, então. É um trabalho árduo, mas muito necessário, valoroso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde para o senhor.